Obrigado pela oportunidade. A gente vai falar sobre o climatério, né, na visão da medicina chinesa, na visão da China antiga, né, como é que se via essa fase da mulher, né, não só da mulher como do homem, né? Então, o climatério, a gente fala que pode ser tanto feminino como masculino. Esse ideograma, esses 3 ideogramas, né, o Kanyan-ji, tá? Significa o climatério em chinês. Quando você fala para um chinês, a fulana está no Kanyan-ji, quer dizer que ela está no período climatério. Assim, ao pé da letra, traduzindo esses 3 ideogramas, o Ti é o período, Kanyan é mais anos, né? Então, é um período de mais anos, ou período de maior idade. Então, na verdade, é um período da fase da vida, né? O climatério, a gente conhece, né, quem é ginecologista, vem do grego climater, né? Então, o significado seria um degrau, o degrau de uma escada, ou alguns dizem que é uma crise, uma fase, onde você passa de um degrau para o outro. A medicina chinesa, a cultura chinesa, vê que aquilo, na verdade, ele transcorre normalmente. E é um período que a mulher passa sem ter grandes intercorrências aí, tá? Então, a gente falou, isso pode ser tanto para a mulher como para o homem. Então, só que aí, assim, os sintomas são um pouquinho menos intensos, né? São um pouquinho mais intensos na mulher e um pouquinho menos intensos no homem. Mas tem também essa fase. Então, o climatério, na verdade, a gente está falando do quê? Do envelhecimento, né? Então, durante a vida da pessoa, a gente tem uma fase do envelhecimento, que seria essa fase do Kanyan-ji. Então, quando se fala em envelhecimento, e aí a gente pensa, né, falando na menopausa, a primeira vez que a gente vê citar a menopausa nos livros antigos é no livro do Imperador Amarelo, é o Neijing, né, o Huangji Neijing, que é o Tratado Interno do Imperador Amarelo. Esse tratado interno ele é dividido em 2 livros, né? O livro que é o Suen e o livro que é o Linshu. O Suen ele fala de perguntas elementares ou perguntas básicas. Então, é um livro de texto onde você tem um diálogo do imperador com o seu ministro médico da saúde. Então, o imperador pergunta sobre assuntos da saúde. Na verdade, o Huangdi, né, Huangdi, esse imperador amarelo, é um imperador lendário. Ele viveu, segundo as lendas, de 2000, 2500 a.C. Só que os historiadores viram que o livro, o Neijing, na verdade, ele foi escrito entre o 1º século antes de Cristo e o 1º século depois. Então, seria nesse período. Então, um período bem mais antecipado, mais novo. Tá? Só que, como o Huangdi, o Imperador Amarelo, era um imperador bastante lendário, eles colocaram para ele, ou deram para ele esse crédito, né? Então, diz que na lenda chinesa que o Imperador Amarelo descobriu a medicina, ele é o que fez o taoísmo, ele que fez o calendário chinês. Então, várias coisas se acredita a esse Imperador Amarelo. Tá? Então, ele é o ancestral dos chineses, principalmente da dinastia Han, né? Então, o que diz nessa fase, nesse livro, nesse capítulo 1º do Suen, né, do livro do Imperador Amarelo? Então, nesse primeiro capítulo, ele pergunta sobre a vida, como é que funciona, como é que é, e nessa parte ele pergunta sobre o envelhecimento, né? Quando uma pessoa envelhece e não pode mais gerar filhos, é devido à exaustão da sua energia por excessos ou é por sorte natural? Aí, o seu ministro da saúde responde, né, o tipo. E aí a gente sabe que o chinês tem muito da numerologia, né? Então, os ciclos da mulher, elas são ciclos de 7. 7 o quê? 7 anos. Então, se acha que pode estar ligado ao ciclo da lua,
de 7 dias, a lua é yin, né, e a mulher é yin, né? Então você tem esse ciclo de 7 anos. Então, o primeiro ciclo de 7, né, que é o início, né, dos 7 anos, a menina está com o seu Qi do rim abundante, começa a troca dos dentes e os cabelos se alongam. Aos 2, 7, 14 anos, a substância necessária para promover o crescimento e a reprodução aparece, eles chamam do Tiankui, né, permitindo o estado de fecundidade. Aos 3, 7, 21 anos, o desenvolvimento é completo e está em plenas condições físicas. Então, aos 14 anos, você tem também o aparecimento, a permeação do Renmai e do Tsongmai, para chegar esse sangue até o útero. E aí vira menstruação. Aos 4, 7, 28 anos, os músculos estão firmes, os cabelos atingem seu maior comprimento e o corpo está em pleno vigor. Então, está no ápice. E os 5 vezes 7, 35 anos, o Yangmin já começa a enrijecer, o rosto começa a apresentar rugas e os cabelos começam a cair. Então, o Yangmin, a gente fala, o Yangmin é o meridiano de G e estômago, que passa na região de face, né? E o Yangmin é o estômago, então a função do estômago também começa a falhar. Aos 6, 7, 42 anos, os músculos e tendões começam a enrijecer, os cabelos começam a ficar brancos. E aos 7, 49 anos, a menstruação cessa, o Renmai e o Tsongmai se enrijecem, cessa a menstruação e resulta a infecundidade. Então, nesse trecho a gente vê a menopausa, tá? Isso, essa, vamos dizer, mais recente, sendo o Neitin do primeiro século antes de Cristo, então tem uns 2000 anos que eles observaram isso. E isso a gente vê hoje que a menopausa não mudou muito tempo, né, nesses séculos todos. Então é uma observação daquela época. Então hoje a gente sabe que dependendo da região, dependendo da mulher, é de 49, 50 anos a menopausa. Então isso não mudou ao longo desses anos. Okay? Então a gente está falando em envelhecimento, né? Então envelhecimento e aos 49 anos você tem essa parada da menstruação. Tá? Só que a mulher vai, hoje em dia, né, continua sendo ativa. E aí o que acontece nesse período? Então, na visão da medicina chinesa, o envelhecimento está ligado à deficiência do rim, tá? Então a deficiência do Shen, né? Então, isso a gente vê uma característica. Então, quando a gente nasce, a gente tem uma essência, a gente nasce com uma essência, e aí essa essência ela vai sendo gasta ao longo dos anos. Então, a gente dá como um exemplo, a gente tem um botijãozinho de gás, você acende uma chama piloto, e essa chama piloto vai se apagando ao longo dos anos, né? Então, aquele gás que está dentro daquele botijão, ele não vai aumentar, ele só vai diminuir. Dependendo do jeito que você usa ou abusa, esse Qi vai diminuindo mais rápido ou mais lentamente. Tá? Então, a preservação da energia do Qi ou da essência do rim é o que a gente procura fazer para ter uma vida mais saudável e equilibrada. Okay? Então, os sintomas que as mulheres têm, tanto as mulheres como os homens, os sintomas de climatério, né, que a gente chama da síndrome do climatério, está ligado a uma síndrome de deficiência do rim. Né? Então, isso a gente está colocando para depois, na hora do tratamento, você conseguir raciocinar isso também. Agora, por que algumas mulheres têm mais sintomas e outras têm menos sintomas? Né? Tem pacientes que reclamam que têm irritabilidade, fogacho, sudorese, e outras que tive um calorzinho, tal, e foi tudo bem, acabou a menstruação, não tive mais sintoma nenhum. Né? Então, isso depende muito de como ela levou a vida. Né? Então, o estilo de vida que ela leva, hoje em dia, se sabe que está muito relacionado com os sintomas de climatério que ela vai ter.
Tá? Se ela leva uma vida mais estressante, se ela é uma pessoa mais preocupada, ou se ela não se cuidou, não dormiu direito, não se alimentou direito. Então, tudo isso vai influir nos sintomas, na melhora ou na piora de sintomas. Então, se fala que a menopausa é um fenômeno universal. Então, não importa se é aqui nos Estados Unidos, na China, no Japão, todas as mulheres vão ter a menopausa. Mas os sintomas da síndrome do climatério são variados. Né? Tem pacientes que vão ter mais, ter menos, ou ter mais um tipo de sintomas, ou ter menos. Isso a gente vê em literatura, levantamentos de literatura sobre os sintomas de climatério. A gente vê nos países ocidentais, principalmente, onde a gente tem muito levantamento dos Estados Unidos e da Europa, que as mulheres queixam muito de fogachos, né? 70% das mulheres no climatério, a queixa dela é de fogacho e sudorese. Né? E em trabalhos japoneses e chineses, os fogachos e a sudorese correspondem a 10%. Tá? Então, isso já tem uma diferença grande. Pode ser cultural, pode ser alimentar, pode ser o estilo de vida. Né? Só que as queixas maiores dessas pacientes estão relacionadas às dores articulares. Então, dor em ombro, dor em articulações. Então, essas são as queixas que elas têm mais. Né? Claro que a japonesa, a chinesa não tem síndrome do climatério? Tem, elas têm, mas são queixas diferentes do que a gente tem no Ocidente. Né? Então, a irritabilidade, o nervosismo, parece que é maior, né, ou igualável. Né? Mas a parte que a gente observa que as pacientes procuram o consultório por causa do climatério são os fogachos e a sudorese. E que lá isso não se leva tanto em consideração, não tem tantos esses sintomas. Então, para a gente entender um pouquinho dos sintomas da síndrome do climatério, como é que a medicina chinesa, como é que antigamente se via em relação aos 5 elementos, em relação aos Sanfus. Né? Então, como a gente comentou, ao longo dos anos, e aí a partir dos 5 vezes 7, 35 anos, a função, isso tanto a função do rim como a função do baço, ela vai decaindo. E o baço, estômago, na parte de digestão. Então, a gente começa a ver que a nossa alimentação, quando a gente come uma alimentação muito pesada, a partir de uma certa idade aquilo já parece que não faz uma digestão adequada, como fazia quando a gente tinha 18 anos. Né? Então, o Qi do estômago, a função do baço, que é de transformação dos alimentos em Xie e Qi, ela vai decaindo. Decaindo, você vai ter uma deficiência de Qi e Xie. Deficiência de Qi e Xie adquirido vai decair e vai consumir o Qin pré-natal. Então, é o que a gente comentou, daquela chama, daquele gás ali dentro do bujão, ela vai ser consumido. Né? Então, vai começar a diminuir essa chama. E aí, com isso, eu tenho o chamado deficiência de yin do rim. Então, o síndrome do climatério, nesse período, os sintomas estão muito ligados à deficiência de yin do rim. Outras causas que podem levar também à deficiência do rim. Então, emoções. Então, hoje em dia, as mulheres fazem jornada dupla, tripla, tem muita cobrança. Então, as emoções também podem levar à preocupação, né, problemas de tensão, ansiedade, medo. Tá? Então, tudo isso, a parte emocional, ela vai afetar também a essência do rim. Né? Então, vai esgotar. Trabalhos excessos, né? Excessos no trabalho, aí tanto hoje em dia, né, tanto mental como físico, também acabam levando esse consumo dessa essência. Ou gestações, muitas gestações próximas, multiparidades, então isso também acaba consumindo essa essência. Então, só para a gente entender, a gente vai falar como a mulher está ligada muito
ao sangue, a fisiologia dela está ligado muito ao Qi, alguns órgãos, né, dos 5 Zhangs, né, vão influir nessa fase. Tá? O rim, o Shen, né, o San, só para a gente relembrar, qual que é a função dela? Ela tem a função de armazenar a essência, né, o Qing. E essa essência, ela pode ser, como a gente falou, adquirida dos pais, então seria a parte hereditária, e isso vai levar a paciente ao crescimento e à reprodução, como ela pode ter esse Qing, essa essência adquirida através da alimentação. Então, ela vai manter isso. E aí a gente comentou, conforme vai avançando a idade, ela vai gastando, né, vai queimando essa energia. E a chama piloto ela vai se apagando. Outra coisa interessante, sim, dentro do Zhangfu, que o rim, o Shen, ele controla os ossos. Né? Então, o crescimento vai depender disso e, quando a gente tem uma deficiência dessa essência, a gente vai pensar no final na osteoporose. Né? Os cabelos são a manifestação externa dos rins. Né? Se eu tenho também uma deficiência, uma diminuição da essência do rim, eu vou ter queda de cabelos, embranquecimento de cabelos, como a gente viu naquele primeiro capítulo do Suen. Os rins têm abertura no ouvido, então isso também é uma coisa citada. O que a gente vai ter quando a gente tem essa deficiência da essência? Zumbidos, né? Então o paciente fala em zumbidos, tonturas, labirintites, então aumenta esses sintomas nessa fase do climatério. Né? E a emoção dentro do Shen é o medo. Né? O baço também é importante por causa do sangue. A gente fala que o baço ele tem a função, através da alimentação, então baço e estômago, através da alimentação, você produzir Qi e produzir Qi. Tá? Esse Qi e Qi vão para o aquecedor superior, o pulmão vai distribuir esse Qi e o coração vai distribuir o Qi para os órgãos. Né? Então, se eu tenho uma deficiência, eu começo a ter uma deficiência desse baço, eu vou diminuir a produção de Qi e Qi, e isso vai me dar também alguns sintomas. Tá? Além disso, a gente fala que o baço controla os músculos. Então, o que acontece se eu tenho a deficiência do baço? Enfraquecimento. Né? Então, a gente sabe que a partir dos 30 anos você tem perda de massa muscular. Né? Perda de massa muscular 1% ao ano. Se a gente não trabalhar a musculatura, a massa muscular vai diminuindo e vai tendo fraquezas. Né? Então, fraqueza muscular, cansaço mais fácil. Então, é importante, dentro disso, tonificar o baço e estômago. E preocupações, a emoção ligada ao baço, e hoje em dia, em trabalho, as mulheres trabalham, têm preocupações com o trabalho, com a família. Então, essas preocupações também vão influenciar na produção de sangue e isso vai influenciar nos sintomas do climatério. O fígado, muito importante também. O fígado também está muito relacionado com o fluxo do sangue. Então, a gente fala que o fígado tem a função de livre fluxo do sangue nos meridianos. Se eu tenho uma alteração do fígado por algum problema emocional, isso vai levar a uma estagnação do Qi. Então, isso vai dificultar a chegada do sangue no útero, pode ter alterações menstruais. Então, síndrome pré-menstrual está ligado a isso. Irritabilidade no período climatério, aqueles calores, os fogachos também estão ligados a isso. Então, além disso, ele controla os tendões. Então, a gente falou que no período do Kanyan-Qi, as mulheres chinesas, elas reclamam muito do Wu Si Jian, que é a artrite, dor de ombro dos 50 anos. Então, está muito ligado a essa diminuição do fluxo do Qi do fígado. O coração, a gente comentou, ele distribui o sangue para os órgãos. Além disso, ele é a morada da mente. Tá? Então, o coração está muito ligado à mente. Então, ansiedades, principalmente a parte emocional, então depressão, está muito ligado à função do coração.
A função do coração, então, pode afetar também memória, pensamento, sono. Então, isso tudo pode dar palpitações. Então, são as partes emocionais que também podem estar ligadas a uma alteração do coração. Então, também por causa de uma deficiência do rim. A gente lembra da relação coração e rim, do fogo e da água. Se eu tenho uma deficiência do rim, ele não vai conseguir segurar o coração, e aí pode ter os sintomas de excesso do coração. Então, lembrando do ciclo dos 5 elementos, a gente tem fogo, terra, metal, água e madeira. Então, cada órgão ligado a ele. A gente falou que o climatério está ligado à deficiência do yin do rim. Se eu tenho essa deficiência do yin do rim, ela vai afetar o fígado, já que é um ciclo de geração. Se eu tenho deficiência do Qi do rim, ele não vai gerar adequadamente o Qi do fígado. Então, eu vou ter deficiência também do Qi do fígado. E se eu tenho no equilíbrio do Yin e do Yang, se eu tenho deficiência de Yin, eu vou ter exacerbação do Yang, um falso Yang, mas aí com sintomas de dor de cabeça, às vezes uma hipertensão leve, irritabilidades. Então, esse grau vai depender dessa deficiência excessiva ou não. A gente falou então aqui é o ciclo de geração e aqui é o ciclo de controle. Se eu tenho uma deficiência de rim, ele não vai controlar adequadamente o coração, e aí o coração pode exacerbar e aumentar os sintomas de ansiedade nessa fase do climatério. O fígado diminuído, você tem um falso Yang, um Yang do fígado aumentado. Isso pode afetar o pulmão. A gente sabe que o pulmão controla os poros, a superfície, o Qi. Então, a sudorese, o descontrole dos poros na superfície, vai levar à sudorese. Então, isso também é uma causa dessa deficiência do rim. Então, os sintomas do climatério, a gente pode explicar com todo esse ciclo dos 5 elementos em relação aos sanfus. Então, por exemplo, as ondas de calor. Então, quando você tem uma diminuição do yin do fígado, você tem um aumento desse yang, então falso yang do fígado. Então, eu tenho a deficiência do yin do rim e deficiência de yin do fígado. Isso vai gerar ondas de calor, aqueles fogachos que sobem. Então, a causa seria essa deficiência de yin, tanto do rim como do fígado. A sudorese noturna, então o descontrole da superfície, é o pulmão. Então, o pulmão vai estar relacionado com os poros, com a superfície do nosso organismo, com o Qi. Então, você pode ter uma fragilidade, pode ter, se pegar vento ou frio, pode pegar um resfriado mais facilmente, pode ter essa evaporação, essa sudorese excessiva. Insônias, palpitações, ansiedades, nervosismo, também é um quadro bastante comum. Ele está ligado ao coração. A gente falou que o coração é a morada da mente. Se eu tenho uma alteração do coração, eu posso gerar esses sintomas. A gente sabe que o rim também ele controla o quê? Medula e o cérebro. O cérebro é mar de medula. Então, se eu tenho também uma deficiência do rim, eu vou ter alterações também de memória, ou, no caso mais prolongado, as deficiências do cérebro, tipo Alzheimer, ou essas alterações também se fala que é uma deficiência do yin do rim. A deficiência de yin do coração pode ter as agitações, a mulher mais agitada, a gente pensa também em coração. Por que a gente está ligando esses sintomas aos órgãos? Porque na hora que a gente vai fazer um tratamento, a gente tem que pensar o que a gente vai tratar. Uma deficiência do coração, uma deficiência do fígado, uma deficiência do rim. Então, sintomas como irritabilidade, depressão, que é o mais comum, que a gente observa no climatério, ela está ligado à alteração do fígado, uma estagnação de Qi do fígado. Além disso, a gente comentou, pode ter a fadiga, os cansaços, de uma forma geral, está ligado a essa deficiência do Qi do rim e uma deficiência do Qi do baço.
As dores articulares, que a gente comentou nas mulheres dos 50 anos, então, a gente sabe que o sangue que está no fígado, ele vai nutrir os órgãos e vai umidificar as articulações. Se eu tenho uma deficiência de sangue, eu vou ter deficiência, a não lubrificação das articulações. Tá? Cãibras, rigidez, né, também é uma queixa muito comum, uma deficiência também de sangue. Osteoporose a gente comentou, né? Então isso na verdade é mais lá para o final, onde você tem realmente a chama ali, piloto já se apagando, então você vai ter sintomas de osteoporose. Tonturas, vertigens, falou que o rim se abre no ouvido, então se eu tenho zumbido, a causa é uma deficiência de Ti do rim. Tá? Aqui a gente colocou algumas síndromes mistas, né, que podem a gente classificar conforme a queixa da paciente. Se ela tem mais queixa de irritabilidade, porque às vezes ela tem queixas diferentes. Algumas têm mais queixas de emocionais, outras têm mais queixas de sudorese e fogachos, outras são mais irritadas. Então a gente colocou só para como classificação, tá, algumas síndromes mistas. Então, deficiência de Yin do fígado do rim, Yang do fígado, que é ascendente, então tem aí alguns sintomas, tonturas, zumbidos, cefaleias. Deficiência de Yang do baço e do rim, tá? Então aquela paciente que está já com inchaço, perda de apetite, rosto pálido, então são algumas características. Deficiência de Ti do baço e do sangue, então com palpitações, perda de memória, insônia. Então a pele também ressecado é o quê? Quem nutre a pele é o sangue, né? Então se eu tenho uma deficiência de sangue, também tenho secura tanto de pele como secura vaginal. Coração e rim que não se harmonizam, a gente comentou, né? Você tem alguns sintomas e principalmente a parte emocional. A deficiência de Yin do Yang, aí já é um caso mais agudo, onde você já tem deficiência dos dois, isso não é tão comum assim, né? São em casos graves. Né? E são essas síndromes mistas que a gente quer apresentar. Então, de uma forma geral, a gente comentou como é que a medicina chinesa, como é que os antigos viam o climatério. E aí, com isso, conforme esse raciocínio, vai culminar o nosso tratamento aí. Muito obrigado.